Irmãos queridos, graça e paz. Nessa oportunidade iremos analisar o tema sobre a amizade saudável. Eu convido você para abrir a Bíblia no livro dos Salmos 119, verso 63. Salmo 119, verso 63. Assim está escrito: Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Antes de tratarmos do tema proposto, isto é, acerca da amizade saudável, precisamos fazer algumas considerações essenciais. A primeira é que só podemos viver a amizade porque Deus fez o ser humano relacional, sociável. Quando Deus fez o ser humano, Ele lhe concedeu a capacidade racional, funcional e relacional. E esse aspecto relacional é que faz com que tenhamos condições de nos relacionarmos. É interessante destacar que o relacionamento que o homem tinha originalmente era perfeito, porque Deus assim o fez. O relacionamento do homem era perfeito com Deus, com o próximo e com a criação em geral. Havia uma amizade maravilhosa e verdadeira entre o casal e Deus. Entre o casal, o relacionamento era também amistoso e plenamente agradável. E em relação à criação, o casal vivia tranquilo e seguramente. Não havia sequer a chamada cadeia alimentar, e Adão, juntamente com sua esposa, cuidavam da criação de Deus com todo o desvelo. A segunda consideração que precisamos fazer é que depois do advento do pecado, o relacionamento perfeito que o homem tinha em todas as áreas foi seriamente afetado. Tanto o relacionamento entre o casal e a criação, como, sobretudo, a amizade com o Criador. A Bíblia atesta que o primeiro casal desobedeceu, pecando contra o Senhor. Deus disse que se eles comessem do fruto da árvore que ele havia proibido, certamente morreriam. O significado da palavra morte nas Escrituras é basicamente separação. E segundo a Bíblia, existe pelo menos 3 tipos de mortes, a saber, a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. A morte espiritual significa separação de Deus. É a pessoa estar separada de Deus por causa do pecado. E foi exatamente isso que aconteceu com Adão e a sua esposa, tão logo eles pecaram contra o Senhor. A comunhão entre eles e Deus foi rompida. Quando Adão ouviu a voz de Deus soar no jardim, na viração do dia, com medo de Deus, ele se escondeu. Adão pecou e todos pecaram nele, de modo que todos somos pecadores por natureza e por prática. Em Isaías 59, versículo 2 diz: Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O pecado faz divisão, separação entre o homem e Deus. Continuamos a ler na Bíblia sobre esse estado do homem. Note como Paulo escreveu sobre o assunto em Efésios capítulo 2, versículo 3. Entre os quais todos nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Paulo está dizendo que os que nasceram de novo, os que foram vivificados, eram filhos da ira, ou seja, eram filhos da condenação por natureza, como é o estado atual daqueles que não foram regenerados. Nós que pertencemos a Cristo hoje, éramos inimigos dele. E como o pastor Arlan pregou no domingo, ao falar sobre a reconciliação, que a inimizade entre Deus e o homem era mútua. O homem ofendendo a Deus pelos seus pecados, estando assim sob a ira santa de Deus. E como já aprendemos nas Escrituras, a amizade com Deus foi providenciada por Ele mesmo através de Cristo. E em Cristo fomos feitos amigos de Deus. E isso, irmãos, deve refletir na amizade entre os homens. Embora não haja amizade humana perfeita, uma vez que todos são pecadores imperfeitos, pode contudo existir amizade saudável. E ao falarmos de amizade entre os seres humanos, temos que procurar um ponto de equilíbrio, porque existem 2 concepções extremadas comumente difundidas em nossa sociedade. A primeira concepção extremada diz respeito à pessoa ser amigo de todos.
o que é claramente advertido nas Escrituras, conforme lemos em Provérbios 18, 24, na parte inicial. O homem que tem muitos amigos sai perdendo. Nessa concepção, não existe critérios e nem princípios na amizade. A segunda opinião extremada é que não se deve ser amigo de ninguém. Pessoas que foram decepcionadas em um vínculo de amizade e hoje rejeitam qualquer possibilidade de ter alguma. E essa concepção pode ser demonstrada na seguinte frase: seja amigável com todos, mas amigo de ninguém. Você já ouviu isso? E diante desse extremismo, surgem muitas indagações, como: existe um ponto de equilíbrio a buscarmos? Existe uma amizade saudável? O que precisamos saber sobre a amizade? Dentre tantas coisas, precisamos saber, em primeiro lugar, que é a amizade que deve ser evitada. Esse tópico responde à pergunta se devemos ou não ser amigos de todas as pessoas. Deus diz na sua palavra que o seu povo deve evitar alguns tipos de amizades. Embora não somos partidários da postura de não sermos amigos de ninguém, temos como cristãos de evitar amizades impróprias, indevidas. Há um ditado que diz: diz-me com quem andas e dir-te-ei quem tu és. Quando verificamos que Deus, apesar de sustentar a criação, não tem comunhão com todas as pessoas, senão através de Jesus Cristo, isso já nos mostra como temos que ter cuidado quando o assunto é amizade. E convém dizer que a Bíblia nos fala de níveis de amizade. E esses níveis foram traduzidos pelas seguintes palavras: colega. Essa palavra, que é a tradução para amigo, ela é um termo abrangente e geral. Nós encontramos, por exemplo, em Provérbios 12, 26. Uma outra palavra, que é traduzida por vizinho, é aquele que mora perto. A terceira palavra é aquela que diz respeito ao amigo íntimo, como lemos em Provérbios 18, 24. E uma outra palavra que é traduzida por maior amigo, aquele que alcança o maior nível de confiança e intimidade. Em Provérbios 16, 28 diz o seguinte: o homem perverso levanta a contenda, e o difamador separa os maiores amigos. Mas afinal, quais são as amizades que devemos evitar? A Bíblia nos responde: devemos evitar a amizade com os ímpios. Sim. Me permita fazer alguns apontamentos. O Salmo 1, que juntamente com o Salmo 2 introduz todo o livro dos Salmos, explica que o bem-aventurado é descrito pela sua abstenção por aquilo que ele evita. Ouça o Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Em Provérbios 22, versos 24 e 25, somos também esclarecidos acerca disso. Escutem: não acompanhes o iracundo, não andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Para você ser um amigo no nível de confiança e comunhão profunda com o ímpio, você teria que ouvir os seus conselhos, se deter no seu caminho, se assentar na roda de zombaria com ele, se associar com iracundo e andar com o homem colérico. Deus aprova isso? Com certeza não. Sendo assim, as amizades com os ímpios devem ser evitadas. Mas isso significa que não teremos certo nível de amizade com pessoas que não são cristãs? Não. Mas o nível de amizade que teremos com elas será somente nos níveis de colega e vizinho, e ainda assim com limites estabelecidos pela palavra de Deus. Temos o próprio exemplo de Cristo, que diziam acerca dele que ele era amigo dos pecadores e publicanos. Mas ao analisarmos os evangelhos, Jesus se relacionava com os pecadores e publicanos para lhes pregar a palavra de Deus e curar todos os oprimidos pelo maligno. Ele não sofria influência das pessoas ímpias. E mais, o nível de amizade de Jesus com as multidões era totalmente diferente da amizade dele com seus discípulos. Ouça o texto de Mateus capítulo 13, versículos 10 e 11. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe:
Porque lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Jesus amava, pregava a palavra, curava e alimentava as multidões, mas a amizade íntima apenas com os seus discípulos. Portanto, irmãos, devemos amar o próximo como a nós mesmos. O fato de todas as pessoas serem portadoras da imagem de Deus é razão suficiente para serem tratados com total dignidade. Pedro disse que devemos honrar a todos, devemos respeitar a todos, tratar as pessoas com gentileza, com educação e deferência. Devemos também compartilhar com elas o Evangelho em todas as oportunidades que tivermos. Haja vista sermos embaixadores de Cristo para anunciar a mensagem da reconciliação que eles tanto precisam. Mas sempre lembrando que a sinceridade na amizade, mesmo que limitada, é fundamental. Devemos também evitar a amizade com os falsos mestres. Esse tipo de amizade deve ser também evitada. Embora os falsos mestres se enquadrem na categoria dos ímpios, separamos aqui só para fins didáticos. Os falsos mestres não podem contar com a nossa credibilidade acerca dos seus ensinos. Como pessoas, seguiremos tratando respeitosamente, mas não podemos dar ouvidos para eles no que diz respeito aos seus ensinos perniciosos, porque eles são astutos e buscam oportunidades para enganar sorrateiramente. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 e 15, Paulo escreveu para os coríntios não se associarem com os falsos mestres. Diz o texto: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Mas embora o contexto indique que os coríntios não deveriam se pôr em julgo desigual com os falsos mestres descritos como incrédulos, esse texto reforça que o crente não pode manter ligação estreita com os descrentes em geral, inclusive no casamento entre cristãos e ímpios. E eu faço aqui um adendo dizendo que Deus não aprova o casamento dessa natureza na vida dos seus filhos. Não me refiro às pessoas que se converteram após estar em um relacionamento e um dos cônjuges se converte e outro não. Orientações sobre isso Paulo oferece em 1 Coríntios capítulo 7. Eu digo de um cristão querer se unir deliberadamente em um casamento com uma pessoa incrédula. Além do texto de 2 Coríntios 6, em 1 Coríntios 7:39, Paulo disse: a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Quando Paulo diz que fica livre para casar com quem quiser, alguém poderia pensar que poderia se casar com qualquer pessoa que tivesse interesse. Mas Paulo concluiu dizendo: contanto que seja no Senhor. Mas além do Senhor Deus dizer que temos que evitar a amizade com os ímpios e com os falsos mestres, ele também diz que devemos evitar a amizade profunda com os irmãos insubmissos. Isso mesmo, evitar a amizade com os que, se dizendo irmãos, forem submissos, indisciplinados. Reflita no que Paulo diz em 1 Coríntios 5:11. Mas agora vos escrevi, que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, o avarento, o idólatra, o maldizente, o beberrão, o roubador, com tal, nem ainda comais. Eu acredito que vocês se lembram do contexto imediato dessa passagem bíblica. Paulo está tratando da disciplina eclesiástica. E após ordenar a igreja que excluísse um membro que havia tomado liberdade com a mulher do pai, Paulo explica algo que os irmãos não haviam entendido antes acerca da disciplina. Nós já estudamos sobre o assunto e por isso sabemos que há 3 formas de disciplina eclesiástica: a disciplina formativa, a corretiva e a cirúrgica. Para aqueles que, se dizendo irmão, vivem impiamente,
Paulo orienta que a igreja deve aplicar disciplina corretiva, como lemos no versículo de número 11. Os irmãos não devem se associar com eles. A comunhão profunda deve ser substituída por uma comunhão superficial. É sair da profundidade da comunhão para a superficialidade. Mas como também sabemos, a disciplina deve ser feita num ambiente de amor e tem como um dos principais objetivos restaurar o irmão faltoso. Então, não significa que devemos tratar os disciplinados como inimigos, mas admoestá-los como a irmãos, conforme lemos 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 14 e 15. Não significa ficar sem dirigir a palavra a eles, ou se esquivar deles quando vermos. O ponto aqui é limitar a comunhão e admoestar um irmão faltoso, a fim de que ele reconheça a sua falta e, se arrependendo, volte para a comunhão que ele nunca deveria ter se afastado. Até para aqueles que receberam a disciplina cirúrgica, ou seja, foram excluídos da membresia da igreja, devem ser alvos da nossa pregação. Quando Jesus falou em Mateus 18, para considerá-lo como gentio e publicano, estava dizendo que a igreja deve considerá-lo como uma pessoa que não faz parte do povo de Deus. E assim sendo, devemos, nas nossas oportunidades, pregar o evangelho para essa pessoa. Meus amados, devemos evitar essas amizades nos termos em que a Bíblia ensina. Mas você pode se perguntar, por que evitar essas amizades? A resposta óbvia é porque o Senhor assim determinou. Mas Ele nos dá razões claras do porquê temos que evitar. Vejamos. Primeiro, porque se não evitarmos essas amizades, seremos influenciados negativamente por elas. Assim lemos em Provérbios 22, versos 24 e 25. Não acompanhes o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprenda as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Em Números capítulo 11, versículo 4, fala da mistura de gente, os plebeus, vulgo, que acompanhou os hebreus a sair do Egito. Eles fizeram com que o povo de Deus se lembrasse dos alimentos do Egito e murmurasse contra Deus. Em Deuteronômio capítulo 7, versículos 1 a 4, Deus ordenou a Israel para não fazer concerto com as nações para onde eles iriam. E no versículo 4 ele diz, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servisse a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Se os israelitas se associassem com aquelas nações, irmãos, o próprio Deus afirmou que eles se desviariam e serviriam aos deuses pagãos. Em 2 Samuel, capítulo 3, versículos 1 a 6, a Bíblia diz que Aminon, que era um dos filhos de Davi, estava nutrindo um sentimento perverso para com a sua irmã Tamar. E ele tinha um amigo chamado Jonadab, que era seu primo. Um jovem que era também muito sagaz, conforme a Bíblia. Sabe que conselho Jonadab deu para Aminon? Ele aconselhou Aminon a violentar sua própria irmã. E isso ele fez. As consequências, irmãos, foram terríveis. Aminon foi influenciado negativamente pelo seu suposto amigo. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, passagem que lemos na quarta-feira, Paulo disse, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Prezados, a influência de más companhias é real. Para a pessoa que está sendo influenciada, é por vezes imperceptível. A pessoa passa a ser moldada pela pessoa que exerce influência sobre ela. Ela começa a se assemelhar no modo de falar, na maneira de ser e de viver. Os bons costumes são corrompidos. A segunda razão para evitarmos essas amizades é porque, se não as evitarmos, seremos afligidos. Em Provérbios 18, 24, na parte inicial diz, o homem que tem muitos amigos sai perdendo. Em Provérbios 13, 20, somos advertidos. Anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Você entende por que Deus quer que evitemos a amizade com os ímpios? Quantas pessoas que foram afligidas por ser companheiros de pessoas sem o temor de Deus? Quantas que tomaram decisões movidas por más influências e acabaram perdendo família,
saúde, trabalho, pessoas que incorreram no uso de entorpecentes e hoje não conseguem se ver livres dos vícios, pessoas que estão com a vida espiritual arruinada, com marcas profundas e sentimentos assoladores. Nesse tópico, fomos orientados a evitarmos certos tipos de vínculos que podem aparecer em nome da amizade, pois do contrário, irmãos, desonraremos ao Senhor, seremos influenciados negativamente e padeceremos. Se você já está associado aos tipos de amizade que devemos evitar, ouça a palavra de Deus. Mas precisamos também saber, em segundo lugar, que há amizade que deve ser escolhida. Esse tópico corrige a concepção de que não se deve ser amigo de ninguém. Se você é uma pessoa que, além de não fazer questão de amizade, ainda defende que isso é desnecessário, você precisa refletir seriamente nesse segundo tópico, porque o próprio Jesus tinha amigos. Ouça um exemplo disso que está registrado em João capítulo 11, versículo 4. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Essas foram as palavras de Marta e Maria para Jesus. Note que Jesus amava Lázaro. E a palavra amigo significa justamente aquele que ama. Ouça ainda os versículos 5 e também, posteriormente, o versículo 11. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. No versículo 11, o próprio Jesus chama Lázaro de amigo. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. E aí, você que rejeita a amizade, notou que Jesus tinha amigos? Me permita mais um exemplo, antes de entendermos sobre a amizade que deve ser escolhida. Quando Paulo estava preso, prestes a ser martirizado, ele disse para Timóteo que ninguém estava presente na sua primeira defesa, mas que o Senhor o assistiu e o fortaleceu. Ouça essas palavras na íntegra, em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 16 e 17. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isso lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Mas apesar de reconhecer que o Senhor estava com ele, irmãos, Paulo disse o seguinte para Timóteo nos versículos 9 e 21. Procura vir ter comigo depressa. Procura vir antes do inverno. Ele almejava a presença do seu colaborador, do seu filho na fé. Paulo, ele precisava de Deus, mas precisava também do seu amigo. Sendo assim, ter amigos é bíblico. Mas a questão é qual tipo de amizade que precisamos escolher. Nós precisamos escolher amigos que servem a Deus. No Salmo 119, verso 63, que iniciamos esse sermão, o salmista diz: Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. O salmista era amigo de pessoas que, como ele, temiam a Deus e obedeciam a sua palavra. O Salmo 119, irmãos, é um dos salmos didáticos, salmos de sabedoria, e visa instruir o povo de Deus. A amizade bíblica é marcada pelo temor do Senhor. Pessoas que reverenciam a Deus. Temos que ter amizade nesse molde, nesse nível, de melhores amigos, com pessoas que amam e adoram a Deus, que nos incentivam a amar também o Senhor, a lermos a sua palavra, a vivermos uma vida de oração e louvor a Deus. Temos na Bíblia que Davi e Jonatas, filho de Saul, se tornaram amigos nesse nível que devemos escolher. E quando Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul, Jonatas falou as seguintes palavras com ele. E Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Horesa e o ajudou a encontrar forças em Deus. E disse mais: não tenha medo, disse ele. Está escrito no primeiro livro de Samuel, capítulo 23. Jonatas encorajou Davi a encontrar forças em Deus e a não ter medo. Esse tipo de amizade é também marcado pela constância, irmãos. Em Provérbios 17, verso 17, nos deparamos com uma instrução maravilhosa.
Em todo tempo amo o amigo, e na angústia nasce o irmão. Vocês perceberam? Em todo o tempo. Isso fala de constância na amizade. No final de Provérbios 18, 24, lemos: mas há amigo mais chegado do que o irmão. A amizade que deve ser escolhida é também marcada pela sinceridade. Em Provérbios 27, verso 6, está escrito: fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que odeia, do que aborrece, são enganosos. Um amigo sincero, irmãos, ele te corrige quando necessário e te incentiva quando for preciso. Ele não deixa de te falar a verdade quando você estiver errado. Ele é sincero. E a amizade bíblica é ainda marcada pela sabedoria, pela sensatez. No texto já citado, o proverbista diz em Provérbios 13, 20: anda com os sábios e serás sábio. Vimos que seguir os tolos acarretará em aflição, mas andar com os sábios que temam o Senhor nos fará igualmente sábios. Nesse aspecto, somos chamados a sermos cuidadosos na escolha de quem receberemos como os nossos amigos. Mas aqui precisamos enfatizar que todos os irmãos em Cristo são candidatos para a nossa escolha. É verdade que haverá irmãos que você terá um convívio fraternal mais intenso, irmãos que você conhece por mais tempo ou não, mas que as afinidades favorecem uma maior interação. Mas embora haja irmãos cujas afinidades são maiores e podemos nos beneficiar muito com isso, precisamos terminantemente nos opor à ideia de isolamento e favoritismo quanto à comunhão. Em linhas gerais, temos os irmãos em Cristo para desfrutarmos dessa amizade. Porque como o salmista diz no Salmo 119, 63, companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. De quem ele era amigo? De todos os que temiam o Senhor, de todos que guardavam os preceitos de Deus. É isso que Deus nos ensina em sua palavra. A igreja é o corpo de Cristo. E o corpo é um conjunto de membros interdependentes. Um depende do outro. A Bíblia diz em 1 Pedro 2,17 que devemos amar a fraternidade. E como Jesus diz em João 13,35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Mas precisamos também saber, em terceiro lugar, que a amizade a ser imitada. Na amizade que devemos escolher, tratada no tópico anterior, vimos aspectos importantes que não somente devemos procurar, mas que também devem estar presentes em nós como irmãos e amigos. Devemos ser amigos bíblicos, tementes a Deus, constantes e sinceros. Mas nesse tópico, aprenderemos de forma prática como devemos ser amigos à luz do exemplo de Cristo, conforme nós lemos em João capítulo 15, versículos 13 ao 15. Mas antes de seguir adiante, eu te pergunto, que tipo de amigo você é? Você já havia parado para pensar sobre isso? Saiba que Deus predestinou os crentes para serem conformes à imagem do seu Filho, afirmou Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 29. Em 1 João 2,6 está registrado: aquele que diz que está nele, em Cristo, também deve andar como ele andou. Portanto, devemos nos assemelhar a Cristo também na maneira como ele demonstrou ser amigo. Verifiquemos então o texto de João 15, 13 ao 15, onde o próprio Jesus disse: ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Irmãos, o próprio Jesus demonstrou o amigo que ele é. E isso ele fez demonstrando 5 características nesse texto. Primeira característica, ele é o amigo com maior amor. Ele disse: ninguém tem maior amor do que esse. Jesus, por ser nosso maravilhoso amigo, ele tem o maior amor para conosco. Ele nos amou primeiro com seu amor supremo. E uma vez alcançados por esse amor, devemos igualmente ser amigos com maior amor. Assim como o Senhor Jesus, o servo de Deus, tem um amor de Deus derramado no seu coração.
E o amor comumente requerido dos cristãos, uns para com os outros, é o amor ágape, o amor de Deus, o amor sacrificial. Segunda característica, ele é o amigo com a maior demonstração. Ele diz, de dar alguém a vida pelos seus amigos. Cristo disse que daria a sua vida para salvar os seus amigos. Ele demonstrou o seu amor da forma mais elevada. Ele fez isso por nós, irmãos. Embora não possamos dar a vida pelos irmãos como Cristo a deu, de forma salvadora, salvífica, podemos dar em termos de cuidado e de serviço. Ouça o que está escrito em 1 João 3,16. Conhecemos o amor nisso, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Nós devemos ser amigos com a maior demonstração. A amizade não deve ser apenas de palavras, mas em obra e em verdade. Terceira característica, Jesus, ele é o amigo com a maior exigência. Ele diz, se fizerdes o que eu vos mando. Nota que a amizade com Jesus não é descomprometida. Ele exige dos seus discípulos obediência. Ele espera isso de nós. Devemos ser firmes nos critérios da boa amizade. Porque a amizade não é a qualquer custo. Isso mostra que de fato não se pode almejar a amizade de todas as pessoas. Quarta característica, ele é o amigo com a maior consideração. Já vos não chamareis servos. Jesus passaria a chamar os seus servos de amigos. Isso nos ensina que devemos ter a maior consideração também pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos. Quinta característica, ele é o amigo com a maior revelação. Ele diz, tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Como melhor amigo, Jesus ele revelou para os seus amigos tudo o que ele recebeu do Pai. Ele compartilhou da sua vida, da sua missão com seus amigos. Somos bem-aventurados por isso, irmãos. E nós devemos ser amigos com maior compartilhamento. Compartilhar apropriadamente o que temos recebido. Cristo transmitiu a palavra de Deus para os discípulos, para nós. E nós devemos compartilhar o que temos aprendido do Senhor na sua palavra. E como Paulo diz aos Romanos, devemos comunicar com os irmãos, amigos, algum dom espiritual. Usar os dons que Deus nos deu para edificar uns aos outros. Que lições aprendemos com um bondoso amigo? Em Efésios capítulo 4, versículo 3, somos exortados com as seguintes palavras: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Nós precisamos lutar pela igreja, meus irmãos. O pastor Arlan tem nos ensinado as Escrituras, e já estamos cientes, cônscios, de como precisamos prezar pela comunhão. Separa um momento em um dia da semana para dar assistência para alguns irmãos. E quando você receber a mensagem de algum irmão, conceda o retorno. Se não der para ser na mesma hora ou dia, se organize para responder na primeira oportunidade. Vamos manter a gentileza para com os nossos irmãos, considerando uns aos outros pelo amor. Do contrário, amados, o que estaremos fazendo com a palavra de Deus? Estaremos ignorando. Nesse tópico, somos desafiados a sermos os melhores amigos, conforme o exemplo de Cristo. Eu finalizo essa pregação dizendo que uma vez que fomos reconciliados com Deus, se evitarmos as amizades indevidas, escolhermos as amizades corretas e sermos bons amigos, com a graça de Deus, viveremos a amizade saudável. Que Deus nos abençoe.